Estamos de volta no programa Pânico, o @programa Pânico. Você acompanha a gente pelas redes sociais e você sabe que é nos estúdios da Panflix. Aí você fala, eu quero baixar a Panflix, tem um QR Code. Aí você me pergunta, o que é um QR Code? Você me sabe o que é um QR Code? O que é o QR Code? QR Code, você pega seu celular, vai na foto, tira a foto e ele sobe pro aplicativo, no caso. Exatamente. E aí você vê na sua Smart TV. Sim. Ou no seu Você tem uma Smart TV, Sammy? As TVs são Smart já faz uns 5 anos. Mas você tem uma 8K? Não, 8K não. Eu tenho uma de 16K. 4K. Eu vi uma banheira sua da tua banheira casa. Desculpa te expor. Olha Sammy a banheira. Tem uma banheira uma TV. com uma TV. E ele joga videogame na banheira. Não, é o Pililico. Senhor Pililico. E tomar banho, ele que é gosta muito de ficar vendo os desenhos na banheira. Enquanto ele na banheira, fica lá com os brinquedinhos dele. Então, senhor Pililico, beijo, meu filho. É o filho do Sammy. Tem 4 anos. Sammy não aprendeu um valor que é não dar a colher de ouro. Quando você dá a colher de ouro, ele nunca vai usar a colher de prata. Já era, né, bichão? Não vai ser correria. Ó, muito bem, vamos agora então para um link elegante com o nosso correspondente em Londres, Ulisses Neto. Vamos ver quais são as notícias da Europa agora. Tudo bem, Ulisses? Tudo bem, Zuckerman? Sempre um prazer falar com vocês. Aqui em Londres está chovendo bastante e é todo mundo de olho nos aumentos, né, dos casos de Covid-19. Aqui na Inglaterra, parece que a situação ainda não saiu de controle, né? Claro. Mas do outro lado do Canal da Mancha, os indícios são de que a situação está piorando bastante, tanto que os britânicos têm fechado cada vez mais, né, a lista de países que quem mora aqui pode visitar e voltar sem problema nenhum. França já entrou nessa lista, já saiu dessa lista, melhor dizendo, também a Holanda. Então, existe essa preocupação do aumento dos casos em toda a Europa. E hoje também a Alemanha já avisou que muito provavelmente vai ter que cancelar a semana do Carnaval por lá. Não sei se vocês sabem, mas é uma data muito especial para os alemães também, o Carnaval. O deles normalmente é comemorado em novembro, mas como os casos no país têm crescido bastante, o governo já indicou que vai ter que suspender as celebrações desse ano para evitar que o país tenha uma nova onda de contaminações. Mas se a gente olhar até os números atualizados da Alemanha, dá para ver que a situação está ficando um pouco mais complicada. Por exemplo, ontem foram divulgados os dados das 24 horas passadas e a Alemanha teve o maior número diário de casos de Covid-19 desde maio. Foram 1.510 novos casos. A Grécia também bateu o seu recorde de novos casos, ainda que por lá a situação seja bem diferente do resto da Europa. O recorde deles de casos, por exemplo, é menos de 300, né? São menos de 300 casos novos. E o grande foco de preocupação na Europa é a Espanha, que tem uma taxa de contaminações muito alta, 132 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. É hoje o principal foco aqui da Europa e que as autoridades estão de olho para ver se a situação não vai descambar por lá. Mas não existe ameaça de quarentena generalizada como aconteceu em março, abril, aqui na Europa, principalmente o mês de maio também. Por enquanto, as autoridades estão focando as ações só nas regiões onde o aumento de casos tem sido expressivo, porque senão a economia europeia não vai aguentar aí uma nova quarentena extensa, como aconteceu entre os meses de março, abril e maio, né? Aqui na Europa. Ulisses, eu tenho uma pergunta, não, para explicar um pouco o que aconteceu na Inglaterra, né? Muita gente, inclusive o Adrilhos, que agora já se foi. Suécia. Ele fala, não, que a Inglaterra fez quarentena e os números são péssimos, os números da Inglaterra no proporcional. Mas a Inglaterra demorou, né, para entrar em quarentena e fez uma quarentena tardia, né? Então, como que a população veio? O que aconteceu? Porque eu acho que não chega muita informação sobre a Inglaterra, pelo menos não em todos os programas, e nosso público acho que ainda não teve a chance de ouvir. Então, Ulisses, se você puder fazer um breve resumo. Claro, Sammy. Na verdade, a Inglaterra foi um dos últimos países da Europa, né, entre os maiores, a decretar a quarentena. Foi só no finalzinho de março. E o pior não foi nem isso.
porque antes mesmo dessa quarentena ser decretada aqui, grandes eventos esportivos foram realizados no país. Corrida de cavalo, que aqui é uma grande sensação na Inglaterra. Até hoje, os eventos das corridas de cavalos reúnem dezenas de milhares de pessoas. Também teve um jogo que é dado como crucial do Liverpool com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, que foi com portões abertos quando a França já tinha fechado os portões, Itália e Espanha também. Então, o Reino Unido demorou muito para tomar as atitudes de isolamento e distanciamento social. Isso é um ponto importante. O outro ponto importante é que a quarentena aqui nunca foi tão rígida, tão drástica como foi em outros países da Europa, na França, na Espanha, na Itália, que as pessoas não podiam sair de casa. Na França tinha que sair com um documento do governo explicando para onde estava indo, né? Isso nunca aconteceu aqui na Grã-Bretanha. Então o país está pagando o preço até agora dessas decisões tardias que foram tomadas. Né? E a reabertura também está levando muito mais tempo em comparação ao que está acontecendo lá do outro lado do Canal da Mancha. Antes de passar a bola aqui para o Morgado, eu queria saber da tua vida, né? Você é um repórter, correspondente, mas qual que é a tua sensação? Porque aqui tem esse novo normal. O que é novo normal? Abre o restaurante, é meio zoado, abre às 5 horas da tarde, você entra com máscara, né, em alguns lugares, outros também, tá tendo baladas clandestinas aqui, que a gente não vai citar o nome do Delari de novo. Mas na tua vida, o que mudou? Como é que tá rolando aí na Europa? Você come um fish and chips? Você tem uma vida... Você tá no novo normal? Você tá adiantado, você pode ser um spoiler pra gente. Não, claro. Olha, o que mudou aqui, que é muito importante, primeiro é que, embora a quarentena tenha começado a ser encerrada, né, em junho, final de maio, junho, na verdade, a cidade ainda não voltou ao normal, porque as pessoas estão trabalhando de casa. Eu, por causa do meu trabalho, costumo ficar muito em casa, trabalhar em casa, saio bastante para filmar e tal, mas a maior parte do trabalho é em casa. O que mudou foi que agora fico com a esposa aqui do lado o dia inteiro, né? Porque o dela não voltou ainda, o escritório. E os escritórios estão planejando de voltar ao normal aqui em setembro apenas, né? Quando retomam as aulas também. Mas o que dá para a gente sentir no dia a dia é que é o seguinte, os bairros estão movimentados, porque as pessoas não estão trabalhando nos escritórios. Então, as pessoas ficam aqui nos seus bairros, consomem aqui na Inglaterra, não é como no Brasil, em que tem muito shopping, né? E as pessoas saem, pegam o carro para fazer compras. Aqui todo bairro tem a sua vilinha com comércio, e isso é muito forte. Então, dá para a gente andar aqui nas ruas do bairro e ver que as pessoas estão no bairro. Só que o centro está vazio. Então, é uma outra perspectiva para a cidade. Você sai às vezes eu saio aqui para ir ao centro, a dar uma volta, alguma coisa, é uma outra realidade na cidade, porque o centro não tem turistas, porque as pessoas não estão vindo para o país, e também não tem gente trabalhando. Então, os restaurantes, as lojas, né, tudo está fechado. Teatro, Piccadilly Circus, eu ia com o Sami muito para Londres. Você lembra, Sami? Piccadilly Circus. Piccadilly. E tinha também lá... Uma das maiores estações. Tinha um bairro lá com massagens maravilhosas. Você conhece? Com happy ending, você já foi, Sami? Não, eu não gosto desse tipo de serviço, eu sou um cara muito sério, mas no Piccadilly Circus, é uma das maiores estações, perto da King's Cross, que também tem várias linhas de metrô. Eu jogava muito futebol lá no parque, mas aí... Hyde Park. Era lateral direito. Mas não tá teatro, restaurante, tá normal, tá abrindo que horas? Assim, você falou bairrinho, beleza, né? Do lado da tua casa você consegue fazer compras, mas e o entretenimento? Então, os restaurantes estão voltando também e eles estão muito movimentados agora de segunda a quarta, porque o governo está pagando metade da conta, né? Um programa que o governo britânico criou, que eles chamam de Eat Out to Help Out, né? Come fora para ajudar, e aí o governo paga a metade da sua compra, da sua conta no restaurante. E aí os restaurantes realmente estão ficando mais movimentados, principalmente no início da semana. Só que os teatros só tiveram liberação para retornar nesse final de semana, agora passado, melhor dizendo, no final de semana passado. Então, nem todos reabriram, nem os cinemas reabriram todos por enquanto. A vida social aqui está muito diferente e isso também tem atrapalhado a economia britânica, porque ela depende dos serviços, é uma questão muito forte, é um segmento muito forte do PIB britânico e eles ainda não retomaram a atividade normal. Por isso que a vida aqui é o que eu falei, está muito concentrada nos bairros agora, mas essas áreas todas que vocês falaram, vai para Piccadilly Circus, para o Sorro, né, onde tem as casas de massagem também, não tá rolando. Como era antes, não. Viu? Greenwich, o parque, vai lá, Bolsonaro. Quero fazer a pergunta aí, ok, que o pessoal não está me passando informações, quero saber sobre os avanços da vacina de Oxford. Você tem informações aí para passar para a gente?
Porque tá foda. É verdade, os britânicos estão apostando muito nessa vacina, né? Mas eles também têm um tom cauteloso. Então, a notícia que se dá por aqui, as atualizações que são feitas por aqui, é de que ninguém deve esperar a vacinação em massa antes do ano que vem. Que é possível que a vacina esteja concluída no final desse ano, os estudos estão avançando e o Brasil é parte crucial desses estudos, né? Porque a parceria aí com os brasileiros tem sido fundamental para conseguir pessoas que estão contaminadas, que vão ser expostas ao coronavírus com mais facilidade do que aqui na Inglaterra, mas o governo britânico, para vocês verem como não está acreditando que só essa vacina vai ser a bala de prata, ele já fechou diversos acordos com outros produtores também dos Estados Unidos. Já são, se não me engano, a última atualização eram 7 acordos diferentes que o governo britânico fez, contabilizando aí mais de 250 milhões de doses em potencial, né, de vacinas contra o coronavírus. E a população aqui é de 65 milhões de pessoas. Então, isso dá a dimensão de como é importante apostar em diversas vacinas, né? Como o investimento que o Sami sabe tão bem, ninguém coloca dinheiro num lugar apenas, né? Você distribui a sua cesta de investimentos e é assim que eles estão fazendo aqui também com o coronavírus. Nem mesmo o governo britânico aposta apenas na vacina de Oxford e isso indica que a gente tem que tomar muito cuidado em esperar que vai sair uma bala de prata nessas pesquisas que estão sendo feitas agora. Professor Olavo, eu lavo meu baralho. Sim, eu queria fazer uma pergunta para o Ulisses, tudo bem? Ulisses está aqui na Europa. Eu queria saber o seguinte, a União Europeia ela não reconheceu as eleições da Bielorrússia, porra. Como é que está a situação? Aí deve estar uma baderna desgraçada, né? É uma pressão muito forte mesmo da União Europeia, porque eles querem evitar a situação que aconteceu com a Ucrânia em 2014, né? A gente lembra que naquela ocasião a Ucrânia começou com as mobilizações de rua e, no final das contas, degringolou a situação, virou uma guerra civil ali e a Rússia fez a intervenção, interveio e acabou anexando a Crimeia no final das contas. A União Europeia não quer que algo semelhante se repita em Belarus, na Bielorrússia, como preferirem, e nesse momento há uma pressão muito forte do bloco, inclusive nessa quarta-feira há uma reunião entre os chefes de Estado da União Europeia justamente para definir quais são as medidas que serão tomadas, né, para evitar que haja uma intervenção internacional, nesse caso de Belarus, e aumentar também a pressão para que o presidente acabe deixando o cargo. O que há de muito diferente nessa situação agora de Belarus é que, na verdade, a Rússia não tem um flanco tão fácil de explorar, né? Porque as manifestações de rua por lá, em Minsk e em outras cidades do país, elas são contra o presidente. Elas não têm um apoio, por exemplo, à União Europeia, como aconteceu na Ucrânia. Então, para o presidente da Rússia, para o Vladimir Putin, fazer uma intervenção agora também seria bastante delicado, porque ele teria boa parte da população bielorrussa contra ele. Então, no final das contas, o discurso que existe aqui na Europa e na Rússia é que precisa ser encontrada uma solução democrática para o governo de Minsk e vamos ver como essa situação vai evoluir nas próximas semanas. Tá. Presidente, tem mais uma, presidente? Tenho. Não, eu tô tranquilo. Obrigado pelas informações. Você quiser fazer uma pergunta, você puxou aqui. Já que você jogou a bola aí, voltando aí ao lance da vacina, como que aí os Estados Unidos já se posicionaram a respeito da vacina russa. E como que tá aí também, já que Oxford está desenvolvendo, como que eles olham a vacina russa? Se falar que é com os olhos é sacanagem, hein? Não, eles, na verdade, olharam com muito ceticismo, viu? Até no dia do anúncio me chamou a atenção, vendo aqui os telejornais e até os comentários nos jornais impressos, porque foi adotado assim, até um tom bem sarcástico, porque eles têm todos os procedimentos, né, as fases de estudos. O Reino Unido é um dos principais centros científicos do planeta, né? Então, eles seguem protocolos bastante rígidos e quando olharam a situação toda, trataram a vacina russa com bastante desdém, né? Fazendo piada mesmo, porque eles acreditam que não é possível ter alcançado algo que seja efetivo com tanta rapidez como os russos fizeram. Agora, é claro que os britânicos têm os interesses deles também, porque estão produzindo vacina por aqui, e quem conseguir anunciar a primeira vacina realmente eficaz, sem dúvida alguma, na geopolítica vai se posicionar de uma forma muito diferenciada, e os britânicos, levando em consideração
o contexto do Brexit, de estar saindo da União Europeia. Eles precisam, né, desse tipo de posicionamento global para se manter em evidência. Então, esse tom de desdém tem que ser considerado também dentro dessa perspectiva britânica. Vai lá, Samidana. Não, eu queria perguntar aí da volta, como tá, né? A Inglaterra tem se fechado, mas, como você disse, o problema não tá tão grande internamente. Como tá a volta às escolas e esporte, né? Que os ingleses, inclusive, teve aquele jogo de futebol, mas o futebol na Inglaterra tem... praticamente igual ao do Brasil, né? Não, eles saíram da Champions, mas eles estavam aí, estão para voltar a temporada, né? Sim, não, com certeza. Eles estão em férias agora, né? Já esperando para a retomada. Tá tudo marcado para voltar em setembro, viu, Sam? Então, as escolas também. As escolas, o governo aposta que vai ser possível retomar as aulas presenciais com todos os alunos em setembro. Isso está dando muito problema aqui, porque os diretores acham que é cedo demais e também os especialistas do próprio governo dizem que a economia está muito aberta já e que muita gente circulando pode colocar o país em risco de ter um crescimento expressivo dos casos de coronavírus. Mas o governo está apostando tudo na retomada das aulas, já agora em setembro. O futebol também, havia um plano de ter até uma parte da torcida de volta aos estádios até o final do ano. Isso já ficou também relegado aí para um segundo plano nesse momento, porque os casos da Europa têm preocupado muito as autoridades. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão econômica. Em outubro, termina o plano do governo aqui, o projeto do governo, que paga parte dos salários das pessoas para elas ficarem em casa, né, e os empregadores não demitirem. Só que isso vai acabar em outubro, é um projeto muito caro, né, e que ajudou a sustentar a economia, e a perspectiva é de que quando esse projeto acabar, vai ter uma nova onda de demissão em massa, né? E isso vai ter um impacto muito forte na economia britânica, que dos países mais desenvolvidos do mundo, dos países do G7, é a economia que está sofrendo mais com a pandemia de coronavírus. Então, o governo, ao mesmo tempo que tem a sua precaução, também está incentivando as pessoas a retomarem uma vida normal, para que o PIB reaja de alguma forma, né? E a volta às aulas é um ponto principal dessa história toda, está marcado para setembro. Obrigado, pessoal animado aqui. Sim, não, eu queria fazer uma pergunta para o Ulisses, eu não sei se ele está acompanhando, falando em futebol, né? Mas aqui está uma febre do Neymar aqui no Twitter. Eu queria saber como é que está a repercussão aí na Europa, né? Que está na final da Champions League PSG, que muita gente está falando que se o Neymar ganhar e jogar bem, afinal é capaz de ele ser o melhor do mundo. Eu queria saber como é que está a imprensa aí na Europa e qual a expectativa desse jogo. A expectativa é muito grande e até os ingleses estão torcendo o nariz mais uma vez, porque já tem um time francês lá. É muito difícil, a gente vai ver hoje à noite, mas pode ser até que seja uma final francesa, né? É improvável, mas pode ser. E para vocês entenderem aqui, eles tiram muito sarro da Liga Francesa. No mundo inteiro todo mundo questiona a qualidade da Liga Francesa, mas aqui eles até chamam de Farmers League, né? Que é uma liga de fazendeiros, né? Porque eles não levam nada a sério a Liga Francesa, e agora a gente vê o PSG chegando na final, uma possibilidade também do Lyon. Então os britânicos estão revendo essa postura deles, mas o Neymar é um tipo de jogador que é bastante criticado na Inglaterra. Sim. Porque os ingleses gostam de futebol pragmático, né? Mas, ao mesmo tempo, todos estão se rendendo. E ontem, na transmissão aqui inglesa, o Rio Ferdinand, que é um dos comentaristas da transmissão, foi só elogios. Gary Lineker, que é outro que também comanda a transmissão aqui da BT Sport, todos embasbacados, até com o passe, né, que o Neymar deu, a assistência que ele deu para o gol do Di Maria. Então, até mesmo os ingleses, que normalmente são mais carrancudos em relação ao Neymar, estão aí bastante rendidos com o que ele tem mostrado nessa Champions League na reta final, embora tenha perdido tantos gols, né? Vai ser um jogo que todo mundo aqui vai acompanhar, sem dúvida alguma, porque é praticamente final de Copa do Mundo toda vez que tem uma decisão da Champions também. Pô, Ulisses, muito obrigado aqui, o nosso jornalismo internacional. Nosso Marcos Melli, diretamente de Londres, ele passando todas as informações aqui pra gente. Você sabe que a gente vai ter o Supla é um cara que é bem característico, ele vai bastante pra Inglaterra, ele já fez um clipe que chama Paparazzi, que ele fica na porta lá filmando um monte de celebridade. E do peru. E você aqui trouxe um monte de notícia legal. É bacana aqui que a gente sempre vê o jornalista do outro lado e ele tem aqui sempre uma estante. Você tem uma estante com livros, eu tô vendo aqui. Desculpa quebrar o... Você pode pegar um livro aleatório para indicar para os nossos ouvintes? Vai pegar o Harry Potter. Pega um livro que você acha legal. Agatha Christie. Bolei essa agora. Não vai escolher, não. Mas pega qualquer livro. Porque a gente quer que o Zé Maria toque violão e você vai mandar sempre um livro da sua estante. Mas com ânimo. O que tem na estante
Gilberto Barros, o que tem na estante? O que tem na estante dele, Ulisses Neto Brasil. Água no Ulisses. Qual que é o livro que você indica para nossa audiência? Esse livro aqui eu não sei o título em português, mas tem no Brasil também. É A Brief History of Seven Killings. Esse autor, Marlon James, é dos mais famosos aqui da nova geração no Reino Unido. Esse livro ganhou o prêmio, o Man Booker Prize de 2015. E ele conta as tentativas de assassinato do Bob Marley. Who Shot the Sheriff, tem um documentário bem legal. Tem a música também. Em português é Breve História de 7 Assassinatos. Boa, obrigado. Água no Ulisses, água! Ulisses, obrigado, desculpa a brincadeira aí. Brincadeira sadia. Temos aqui esse nosso grande Ulisses Neto, diretamente da Inglaterra, de Londres. Daqui a pouco estamos de volta. Gui Araújo, é o Márcio Smelling da Inglaterra. Exatamente, verdade. Várias atrações. Fica aí que o programa Pânico volta já. É verdade, daqui a pouco ele te volta. Gostou do quadro? Gostei, boa. Gostei também, parabéns, Bogado.